Hoje a gente vai entrar nesse assunto de formas e vocês vão visualizar que grande parte, né, do desenho é baseado em formas. Quando a gente faz uma ilustração, a gente está fazendo uma coisa mais 2D. Mesmo que a gente trabalhe com 3D, né, vai ser uma representação de um espaço tridimensional, mas vai acabar sendo uma representação bidimensional. Por mais que tenha todo aquele efeito e tal de profundidade, a gente está vendo só a largura e a altura, né? Bora dar uma olhada nesse conceito? Quem não viu a live de linhas, recomendo que veja. Tem a live também de Dynamic Sketch, que vai ajudar também a fazer esboços um pouquinho mais rápido, né? E treinar ali, ampliar a sua biblioteca visual e tudo. Então, dá uma olhada nas outras lives. Tem bastante exercício lá também. E aqui vai ter mais, beleza? Bom, galera, primeira coisa, uma introduçãozinha aqui, vamos entender o que é forma. Como eu disse logo no início da live, as formas são representações de duas dimensões, bidimensionais, né? Sendo elas a altura e a largura, ou eixo X ou eixo Y. E os principais ali que a gente pode citar são quadrados, triângulos, círculos e por aí vai. Você pode gerar vários outros, mas esses são os mais básicos e a gente vai focar nesses aqui. Para que eles servem? Como eles são bidimensionais, a gente identifica muito facilmente. Eu já dei alguns exemplos aqui na live. Quando a gente está tentando representar alguma coisa e não sabe muito desenhar, não tem o hábito de desenhar, a gente tem a tendência de representar com formas simples. Por quê? Ela é muito mais tranquila de ser representada, né? Por exemplo, uma maçã você representa com uma bola com um cabinho em cima e talvez uma folhinha. Então, seria mais ou menos isso. Por essa simplicidade toda, a gente consegue criar umas associações com algumas sensações, com algumas lembranças, memórias e relacionando com sentimentos, né? E isso acaba permitindo a gente criar símbolos, transmitir uma ideia de forma bem coerente ali, de acordo com o nosso costume mesmo. Da mesma maneira que eu tenho algumas vivências, parte dessa vivência é partilhada com várias outras pessoas. Então, essa partezinha é o que a gente utiliza ali, poder extrair sentimentos com um grande público, né? Que a gente está tentando apresentar essa arte. As formas é praticamente a base ali da comunicação visual. E vocês vão ver que a gente fez a primeira live de linhas, as linhas também influenciam as formas. Afinal, elas são geradas através das linhas, né? Para isso que elas servem, a gente tentar traduzir uma imagem de uma maneira mais agradável ali para tentar se comunicar de forma eficiente. Como é que a gente usa elas, né? A gente pode usar elas para planejar o desenho, para criar estruturas de elementos e tal, definir proporções, inclusive também ali, eu coloquei aqui, ó, simular tridimensionalidade. Se você olha, por exemplo, um cubo, ele vai ser composto de 3 quadrados ali, ou uma pirâmide, que vai ser 2 ou 3, sei lá, 2 triângulos e mais um quadrado, ou até mesmo 3 quadrados, ou até 3 triângulos, quer dizer, por aí vai. Isso tudo a gente consegue representar apenas com as formas básicas. Primeira forma básica, que seria a forma no quadrado, né? Ela é a forma mais básica de todas. Apesar de ela possuir 4 lados, com ela a gente consegue meio que criar todas as outras formas. A gente tem ali, óbvio, no quadrado a gente pode identificar uma base, um topo e 2 laterais. Se a gente pega essa forma e começa a alterar ela, por exemplo, aqui eu coloquei alongando a base. A gente tem um trapézio ali. Se a gente alonga a base e o topo, a gente tem um retângulo. Já tem aí, ó, 2 formas geradas de forma bem simples ali, de maneira bem simples. Se a gente rotaciona, a gente tem um losango. E se a gente divide esse losango, a gente tem 2 triângulos. Se a gente divide de novo, tem 4 triângulos ali. E isso, vocês verem já como a partir do quadrado a gente pode fazer muita coisa. Inclusive, estruturar o desenho de um círculo ou de uma elipse, né? E como eu representei aqui, ó, tá? Tem alguns recursos que você pode utilizar para poder gerar esse círculo de forma bem assertiva. Então, bora lá. Vamos para outra forma, que seria o triângulo. O triângulo, ele parece ser uma forma mais simplificada. Afinal, ele tem 3 lados apenas, né?
Só que o fato dele ter 3 lados, um número ímpar, torna as coisas um pouquinho mais complexas. Para a gente criar outras formas através do triângulo, a gente precisa recorrer a adicionar mais formas ou até mesmo outro tipo de forma. Por exemplo, se eu quiser criar, por exemplo, um quadrado baseado em um triângulo, eu vou precisar de 2, né? 2 triângulos ali, como a gente viu anteriormente. Se a gente quiser, por exemplo, um pentágono, a gente vai usar vários ali. Mas a vantagem do triângulo é que a gente consegue facilmente ali dar uma sensação de direção, peso e equilíbrio, dependendo da forma que a gente for, ou dá dinamismo à imagem também. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, a gente vai ver alguns exemplos sobre como é que funciona isso tudo. Agora, a gente vai para a forma básica, que é o círculo, né? O círculo é uma forma ainda mais complexa, porque o círculo não possui lados. Não consegue definir, por exemplo, uma lateral, uma base ou um topo para ele. E como é que obtém um círculo ali? Se a gente destrinchar o círculo, você vai perceber que ele, a partir de um ponto, se a gente traça várias linhas circulando esse ponto, a gente vai conseguir ter ali o círculo certinho. Essa parte dos pontos externos aqui, ó, dessas linhas, a gente chama de circunferência. E cada linha que está rotacionando aqui dentro seria o raio. Quando a gente tem 2 raios ali, ou contrários ali, a gente tem o diâmetro, que meio que define a largura ou a altura desse círculo. Quando a gente pega 2 eixos desse, né, ou diâmetros desse, cruzados ali, a gente pode definir um eixo menor e o eixo maior. Variando um desses eixos, a gente vai ter uma elipse. Eu coloquei aqui, ó, falando dessa geração da elipse, só o círculo, ele é uma elipse. Ele só tem alguns detalhes diferentes ali. É uma exceção à regra da elipse, mas ele é uma elipse também. Beleza? Mas, de toda forma, o que a gente vai utilizar no nosso desenho, na maioria dos casos aqui, a gente vai procurar entender na hora de traçar uma elipse, são os eixos maiores e menores e a circunferência, tá? Ó, e um detalhe aqui que eu não falei, né? Através desses eixos maiores e menores, a gente consegue também definir altura, espessura e até mesmo direção. Uma das coisas que é interessante no círculo é que, por mais que ele esteja apoiado em uma superfície e a gente não consiga definir muito bem uma base e um topo, toda a região dele ali consegue fornecer uma base de sustentação tranquilamente para aquela forma, tá? A gente vai ver isso também daqui a pouquinho, como é que funciona. Além dessas formas básicas, a gente tem as formas complexas. Aquelas formas, né, o quadrado, o triângulo e o círculo, ou elipse, a gente chama de formas geométricas. A forma complexa a gente dá o nome de formas orgânicas. Essas formas orgânicas, ela tem tanta variação, tanta linha variando, que a gente não consegue definir direito qual forma geométrica que compõe ela. Para meio que criar, né, essa forma complexa ou forma orgânica, a gente vai precisar de várias outras formas básicas ali para poder criar. Aqui tá alguns exemplos, né? Eu fiz 3 aqui. Eu coloquei algumas formas básicas ali internamente para meio que ter uma ideia de como que ela pode ser construída. Então aqui tá a forma como que a gente reconhece, né? A maneira como que a gente reconhece essas formas numa ilustração ou até mesmo num ambiente. A gente tem algumas maneiras, sendo elas, por exemplo, os valores, o claro e escuro. Tá aqui o exemplo, ó. A gente tem um quadrado, a gente tem uma variação de valor ali e a gente vê que nitidamente que é um quadrado e um círculo. A gente tem as cores também, o contraste entre as cores, como aqui tá azul e um rosa aqui, né? A gente consegue também observar que se trata de um círculo externo e um quadrado interno. Observa que não tem variação de valores, tá? O que pode acontecer também, as duas coisas podem acontecer juntas. A gente tem as formas de contorno. Por exemplo, aqui, ó. Nessa cena, o que a gente tem são algumas formas, só que esse círculo aqui só está sendo completado por causa dessa espécie de triângulo que está aqui embaixo. Ela está meio que mesclando
aqui com esse quadrado, esse retângulo que está aqui embaixo. E a gente consegue meio que definir. Isso também auxilia na visualização ali da forma. Às vezes, efeitos também podem gerar formas, como a gente pode visualizar aqui, ó, tem uma iluminação vindo desse lado e está formando uma espécie de triângulo ali. E a gente também pode encontrar essas formas através de elementos internos ou texturas, como é o caso aqui dessa arvorezinha que eu fiz. Eu coloquei algumas folhinhas, uns frutos ali e tal, e algumas marcações das veias dessa árvore. É um exemplo bem simples, eu fiz rapidinho, só para poder conseguir explicar aqui, ó. Porém, nem sempre as formas vão estar tão definidas como é nesses casos que eu coloquei aqui. Por exemplo, nessa parte aqui, ó, se a gente olha para esse desenho, né, a gente vai ver uma estrela ou 2 triângulos, ou, sei lá, se eu perguntar quantos triângulos você vê aqui, vai ter gente que vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, e por aí vai gerando vários triângulos ali. Só que o triângulo não existe aqui. A gente só tem algumas linhas. Mas o nosso cérebro completa essa forma inteira ali por causa de alguns alinhamentos que estão rolando, algumas propriedades ali, inclusive das linhas que a gente viu na live passada. A gente consegue facilmente visualizar isso. E aqui embaixo tem outra maneira também, ó. Olha só como é que a nossa mente funciona. Você está vendo alguma linha definindo um círculo aqui? Mas mesmo assim, mesmo sem visualizar essa linha, a gente consegue identificar um círculo. Mesmo que as bordas não estejam toda certinha, toda dura ali, né? Igual, por exemplo, aqui, a gente ainda consegue visualizar isso. É meio que uma interpretação que o cérebro faz. Por isso que é muito importante a gente entender as formas e como é que elas funcionam e tentar trabalhar da melhor maneira possível na ilustração, no desenho ou qualquer outro tipo de arte. Porque dependendo da maneira que você fizer, pode gerar uma comunicação boa ou alguma ideia completamente diferente do que você imaginava que passaria. Agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais específico, que são as associações que nós fazemos com as formas, os significados que a gente atribui a elas. Vamos começar pelo quadrado. O quadrado, ele é o sólido. Toda a sensação de um objeto quadradão que tem ali, ele vai passar uma sensação ali de rigidez, peso, uma coisa que sustenta bem, força, uma coisa equilibrada, porque ele tem ali, ó, o peso bem distribuído, integridade, confiabilidade, e dependendo se você estiver fazendo, sei lá, um personagem quadradão, vai ter ali disciplina, respeito e até mesmo grandiosidade, né? Ou coisa ali, tipo, mais parruda, gigante e tal. E isso tudo é devido que ele é construído a partir de 4 linhas retas. Como a gente viu, as linhas retas passam essa sensação de equilíbrio, estabilidade e por aí vai. Como eu disse, no quadrado o peso está todo distribuído. Se a gente divide ele em 2 lados, vão ser lados iguais ali, vão ser pesos iguais. Se a gente coloca na parte de cima e na parte de baixo, também vão estar bem parecidos ali. Então, por isso que passa essa solidez toda. Eu fiz aqui um exemplo. Olha só como é que nessa cena a gente tem essa cena bem simplificada, mas a gente tem aqui, ó, uma forma bem estável ali, bem fixa. A gente tem aquelas montanhas ali atrás, quadradonas, impondo respeito, mostrando tamanho e tal. O tronco aqui dessas espécies de árvore ou sinal que tá aqui, sei lá, placas, dá aquela sustentação. Isso aqui, para ser uma árvore, seria meio difícil, né? Porque olha só como é que tá bem quadradão a copa dela, né? Então, dá aquela sensação de solidez ali, de ser algo rígido, sabe? Por isso que, às vezes, acaba remetendo mais uma placa gigante do que realmente uma árvore. E aqui, eu coloquei um bonequinho só para tentar dar uma sensação ali, uma noção geral de tamanho. Eu imaginei uma árvore do Minecraft. Funciona.
né? Funciona bem e tal, mas não é o ideal. Geralmente, quando a gente imagina uma árvore, a gente imagina ali as folhinhas, aquela fluidez toda, uma certa maciez, a não ser que ela tenha sido podada. Se ela for podada de forma quadrada, aí, né, a gente não tem muito o que fazer. Pode ser o que aconteceu aqui com essas árvores. Então, quando a gente está trabalhando com quadrados, a gente vai geralmente extrair esses significados pro desenho, tá? Tudo mais sólido, mais equilibrado, passando sustentação, uma coisa mais íntegra ali. E é isso. Bora agora para a parte dos círculos. O círculo ou elipses, como eu disse anteriormente, que o círculo é uma elipse, ele pode ser facilmente traduzido como o fluido, a forma fluida. Ele tem uma estrutura toda baseada em linhas curvas ali, e ele não possui cantos, o que torna as coisas muito mais suavizadas, assim, sabe? O peso e o volume daquele círculo, ele vai estar meio que fluindo por toda a região, toda a superfície daquele círculo ou daquele elemento que a gente está trabalhando. E claro, né? Como é um círculo, ele naturalmente busca um equilíbrio. Se a gente tem um círculo ou uma elipse assim, apoiado em uma superfície, você vai ver que se a gente, sei lá, vamos supor que é uma elipse mais alongada. Se a gente coloca essa elipse em cima de uma superfície, ele automaticamente, por conta própria, ele vai caçar ali um ponto de equilíbrio e se estabilizar, sabe? É algo bem natural, uma leveza que vai acontecer. E é justamente as sensações que a gente consegue extrair dos círculos ali, ó. São associados a suavidade, leveza, proteção, paz, ternura, maciez, plenitude e fluidez. Uma coisa que eu coloquei aqui, ó, o esquema de proteção. Imagina o seguinte: se você tem algum elemento circundando você, ele está aplicando o mesmo bloqueio em todas as direções. Se você tem uma forma triangular ou quadrada, você vai ter em lados definidos. Às vezes os cantos pode ser uma fragilidade, sabe? Então por isso que essa parte de proteção é um pouco mais voltada para o círculo. Então, se a gente quer uma coisa mais fluida, a gente utiliza essas formas mais de elipses. E como a gente viu na live de linhas, a linha curva, ela passa toda essa fluidez, toda essa naturalidade. E a gente já viu isso anteriormente, lá nas linhas, é a mesma coisa que a gente está aplicando aqui, porém, a linha está completando um círculo agora. Bem simples, né? Bom, agora a gente vai dar uma olhada no significado ou em como utilizar ali o triângulo, né? O triângulo, assim como as outras formas que eu falei aqui, pode ser simplificado em um termo só. Seria a forma dinâmica. Toda a estrutura do triângulo, ele remete a esse dinamismo. Por ser construído com diagonais, né? E a linha diagonal, ela transmite já esse dinamismo todo, a gente consegue extrair essa sensação do triângulo. Uma coisa que é importante do triângulo é que a distribuição do peso e volume, às vezes, é um pouco mais complexa do que as outras formas, como o quadrado e o círculo. Depende muito de como que tá a estrutura ali, como é que tá a base, os lados e tal desse triângulo. Às vezes ele pode ter um lado assim, com uma ponta totalmente jogada para esse lado aqui, que ele vai estar com peso bem mais jogado para a direita. A gente vai ver isso, como é que funciona esse esquema, daqui a pouquinho, quando a gente ver a parte de equilíbrio. Então tá aqui, ó. O tamanho dos lados influenciam diretamente no equilíbrio da forma, podendo dividir por igual ou concentrar tudo apenas em um lado, ou até mesmo ali, ó, intensificar pressão em um dos cantos. Se você tem uma base bem curtinha e uma ponta, né, mais alongada e fina, com um ângulo bem fechado, a gente vai ter toda essa força aplicada nessa ponta aqui, né? É uma coisa bem mais afiada. E o triângulo, a interpretação dele, ele pode ser dividido em duas partes, tá? A gente pode considerar principalmente o direcionamento do triângulo. Se a gente tem uma sensação que ele está apontado para cima,
essa sensação vai ser um pouco mais positiva. Se ele está apontado para baixo, ele vai ter uma sensação negativa. Claro, isso é de uma forma geral. Existem exceções e tudo, e também, principalmente, do ponto de vista que você está tentando trabalhar ali. Mas, no geral, isso funciona bem para a gente tentar traduzir esses significados ali do triângulo, tá? Então, a gente tem essa divisão de significados positivo e negativo. E o triângulo, ele é bem associado à energia. Quando a gente coloca vários triângulos apontando para uma área aqui, ó, a gente transmite a energia para um ponto que todos estão apontando para um local só na imagem, né? Então a gente está dando aquela pressão direto naquele ponto ali, né, específico. Tem a parte do dinamismo, tem um perigo, afinal, pontas afiadas, a gente associa com várias coisas muito perigosas, né? Agressividade, divergência, poder, intensidade, foco, superioridade e velocidade. Dependendo de como que a gente distorce o triângulo, a gente consegue dar uma sensação bem veloz para ele, né? Uma sensação no desenho. E a questão da superioridade, com certeza vocês já viram alguma arte onde toda a imagem ela forma meio que um triângulo para cima, principalmente quando a gente está utilizando uma perspectiva ali vista de baixo, quando a gente tem ali, ó, tá olhando para cima, sei lá, para um prédio, ou mesmo a gente tá ali no chão olhando para uma pessoa que tá acima da gente, a gente vai ver uma espécie de triângulo se a gente desenhar toda a lateral dele ali, por causa da distorção que rola. Então, é essa sensação que pode passar ali através do triângulo, essa sensação de superioridade. Bora desenhar agora. Quais que são as propriedades gerais da forma? Primeira coisa, tamanho. Quando a gente tem aqui, ó, a gente tem um quadrado e a gente estica esse quadrado, a gente vai trazer um outro significado para ele, né? A gente vai estar aumentando o volume do quadrado e ele pode servir alguma coisa como sustentação. Então, por exemplo, se a gente coloca um outro retângulo aqui em cima, ele está meio que sustentando essas coisas. Como também a gente pode colocar, né, variar o tamanho na horizontal. Vocês viram que aqui, ó, na horizontal, a gente já vai ter uma sensação um pouco diferente. A gente vai ter uma sensação de estabilidade, né? De apoio ali, né? Ele tá ali bem tranquilo, apoiando alguma coisa, fixo naquela região, porque a gente ampliou a área de contato com a região que está embaixo ali, com a superfície. Isso é uma das maneiras. A outra forma que a gente tem de trabalhar é quando a gente tem assim, ó, um quadradinho pequenininho e um outro quadrado maior aqui, ó. Junto com outras propriedades que a gente vai ver daqui a pouco, pode dar uma sensação de profundidade. Se a gente mesclar isso com valores ou sobreposição, se a gente coloca um quadradinho assim, ó, como se ele estivesse acompanhando aqui embaixo assim, ó, a gente vai ter a sensação que esse aqui está bem atrás ali. A gente vai ver a parte da sobreposição. E não funciona apenas com quadrados. Se a gente tentar fazer aqui, ó, uma elipse apoiada aqui na superfície, do lado talvez de um triângulo pequenininho, a gente pode dar aquela sensação de coisa muito gigante e tal. E assim, bem instável, né? Porque a base aqui, ó, como no círculo é bem pequenininha a área de contato com o chão, a gente tem qualquer coisinha pode meio que fazer virar toda a estrutura. A gente pode trazer algumas sensações com isso também. Isso tudo variando apenas tamanho. No triângulo, se a gente altera, por exemplo, coloca ele mais pontiagudo para cima, a gente está meio que apontando para uma região, né? A gente pode dar a sensação de direção. Se a gente coloca algo bem apontado para o outro lado e fino, a gente pode dar uma sensação de velocidade ou até mesmo ameaça e por aí vai. Assim como aqui no triângulo a gente tem a parte de direção. Se eu fizer uma elipse ou um triângulo ou, sei lá, um quadrado um pouquinho mais curvado, né, a gente consegue ter essa sensação que ele tá indo para algum lado, alguma direção. Por exemplo, aqui, ó, como a superfície poderia estar aqui nessa parte, ele tá indo nessa direção. Já aqui, ó, ele poderia estar descendo
Se a gente tem uma superfície assim, esse aqui pode estar indo nessa direção também. Então, isso é outro elemento que a gente pode trabalhar. Com um detalhe, se a gente tem um triângulo, ou um quadrado, ou um círculo bem perfeitinho, essa sensação não é tão evidente. Até mesmo aqui no triângulo, ó. Por mais que ele esteja apontado aqui para cima, dependendo da situação, se eu colocar aqui um elemento aqui, né, embaixo, dando uma ideia que esse triângulo está apontando para cá, a direção dele já altera. Nessas formas todas simétricas, o direcionamento vai ser um pouco mais complexo, ele vai ser mais relativo ao que está em volta. Então a gente tem aqui, ó, direção clara, colocar O relativa. Temos também a questão do equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, está intimamente ligado ao volume e peso, a massa em si, daquela forma que a gente está tentando representar. Por exemplo, se eu tenho uma elipse dessa maneira, apoiada aqui, ó, a gente está meio que dividindo todo o peso de um lado para o outro. A gente tem essa divisão, ó. Parece que esse aqui está bem parecido com esse aqui e ele consegue passar uma sensação de equilíbrio. Porém, se eu coloco um lado um pouquinho menor, vamos colocar ele inclinado, que aí vai ficar mais fácil de exemplificar. E o contato da superfície está aqui, ó. Quando a gente pega o ponto do contato e divide, olha como é que essa parte tem menos massa e esse lado tem mais massa. A gente obviamente sabe que tem muito peso acontecendo para esse lado aqui, ó. A metade já com o contato e o peso todo, ele está sendo jogado para o lado de cá. Aqui, o peso está bem centralizado, né? Ele está dividido. E como é que a gente tem aqui, ó? Como é que a gente imagina essa sensação de peso? Eu vou utilizar um triângulo, que é um pouquinho mais óbvio para a gente identificar. Olha, imagina essa divisão aqui do triângulo. O triângulo está meio tortinho para o lado de cá. Só que essa concentração de massa, ela ainda está em cima da superfície. Quando a gente pega uma base pequenininha e coloca toda a massa pendendo para um lado, a gente vai ter a superfície aqui de contato, né? A área de contato vai estar nessa região, mas o peso todo está jogado para cá. Então, essa forma aqui, ela é muito mais instável. Ela pode transmitir ali um pouco mais de dinamismo, instabilidade e por aí vai. A gente utiliza muito isso aqui quando a gente está criando um gestual de um personagem. Quando a gente está definindo ali, coloca o pezinho do personagem. Vamos colocar aqui, ó, um pezinho pro lado de cá. Só esse pé tá aqui no chão, ó. O outro tá aqui em cima. E a gente coloca todo o peso do personagem indo nessa direção aqui, ó. Olha como é que a gente dá um direcionamento para ele. Se ele não pisar logo com esse pé nessa superfície, ele vai levar um tombaço. E é bem nisso que a gente tem que ficar prestando atenção nessa questão de equilíbrio. Quando a gente tem vários objetos, vou colocar vários círculos assim, ó, bem semelhantes, e a gente coloca, sei lá, um mais distante, isso aqui vai se tornar um grupo. Então a gente vai ter aqui, ó, o agrupamento. A gente vai ter um grupo separado, né, desse elemento que está um pouco mais distante. Além disso, dessa visualização, porque eles estão próximos ali um do outro, tá meio que se agrupando e são do mesmo tipo de forma, a gente pode utilizar o agrupamento para gerar outras formas. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, todos alinhados ali, bonitinho, utilizando apenas círculos, a gente consegue visualizar facilmente um quadrado. Todas essas bolinhas, eles se agrupam para formar uma outra forma. Vamos para a próxima aqui, ó. Repetição. Quando a gente tem aqui, ó, nesse exemplo que eu dei mesmo, vamos colocar aqui as bolinhas, ó. As bolinhas, elas vão se repetindo, mesmo tamanho e tal. Isso também auxilia, como a gente viu, o agrupamento. Se a gente coloca ali uma variação, até de tamanho e lugar ali, a gente já tem uma visualização bem diferente, né? Isso aqui tá bem alinhado, a gente consegue
fazer esse agrupamento. Já isso aqui, ó, a gente torna um pouquinho mais caótico toda a situação, apesar de dar para agrupar também, mas é muito mais caótico do que isso aqui, ó. Então a repetição, ela pode gerar padrões. Ela gera uma espécie de padrão. Essa parte aqui, ó, ela acabou gerando um padrão também, porque apesar dessa variação de tamanho e tudo do círculo, continua sendo vários círculos. É um tipo de repetição, por isso que funcionou no agrupamento. Agora sim, vamos supor que eu coloco aqui um círculo, aqui em cima vai estar um triângulo e aqui em cima um quadrado. A gente automaticamente já separa as coisas, porque a gente está criando variação. E a variação seria justamente o próximo ponto que a gente está colocando aqui, ó. Nessa parte a gente tem variação. Nesse caso, a gente está variando só tamanho. E nesse caso, a gente está variando a família das formas, né? Você viu que a gente consegue gerar, inclusive, alguns contrastes. Bora para outra parte, que seria o espaçamento. Nessa parte aqui, ó, a gente já tem um exemplo de espaçamento. A gente, apesar de estar repetindo várias coisas, a gente tem um espaçamento acontecendo entre eles aqui, ó, meio que dividindo. Já que esses aqui estão bem próximos, nesse aqui está próximo, permitindo o agrupamento, e nesse aqui já está distante. Eu pulei 2 aqui, que seria a mescla e a sobreposição. Eu vou até criar uma outra prancheta aqui, que é essa parte de mescla, sobreposição, simplificação e contraste é um pouquinho mais elaborado. Ó, a mescla seria o seguinte. Eu vou pegar as formas, sei lá, um círculo mais um quadrado, né? E eu vou gerar uma outra forma a partir disso. Por exemplo, algo assim, ó. Se eu pego, por exemplo, uma elipse mais um triângulo, eu consigo desenhar ali uma espécie de ovo com essa parte mais pontuda aqui. Então a gente vai ter, ó, a parte pontuda do triângulo e a parte mais circular da elipse. Aqui a gente tem essa parte mais quadrada junto com essa parte mais circular do círculo. A gente também vai ter a questão da sobreposição. Se eu tiver, por exemplo, colocar aqui um quadrado e coloco um triângulo, né? Nessa parte aqui vai estar um triângulo. Por trás daquela forma do quadrado ali, essa parte aqui, ó, ela não está aparecendo, né? Eu só apresentei aqui para ficar mais nítido que uma está atrás da outra. Porém, se eu apago aqui, ó, isso continua óbvio, sabe? Continua funcionando. E a mesma coisa, sei lá, se eu pego uma esfera, coloco, sei lá, nessa ponta aqui, ó, e apago essa parte, ela está sobrepondo essa forma aqui. Com isso, a gente pode dar aquela sensação de profundidade, né? De que um está mais próximo do que o outro e tal. Isso aqui a gente utiliza demais, por exemplo, e é um dos principais erros de quem está treinando anatomia, é justamente não pensar na sobreposição das formas. Por exemplo, se a gente tem ali, ó, se eu coloco aqui um triângulo e eu quero colocar um braço nele, se eu simplesmente apagar isso aqui, ó, eu estou criando uma outra forma muito mais complexa. A gente já não tem essa divisão entre as formas. Esse aqui vai virar uma forma única. Vai servir mais como uma mescla. Quando eu faço aqui, ó, sei lá, um triângulo, fazendo o tronco e tal, e coloco ali o braço, sobrepondo essa forma, e deixo a forma mesmo sobrepondo, isso fica bem mais nítido. Como que seria isso? Fazer um desenho um pouco mais elaborado de uma anatomia. Essa região do sovaco aqui, começando a se sobrepor ao tronco. E a gente tem toda essa região do braço vindo nessa direção. A gente não precisa nem completar a forma, mas só de ter essa entrada aqui, ó, meio que induzindo a gente identificar que aqui, ó, se trata de um círculo que está sobrepondo um triângulo, já funciona. Vamos entrar também agora na questão da simplificação. Quando a gente faz algum desenho e tal, ele pode acabar ficando, ó, com várias curvinhas assim, ó. Aí tem pontinhas e tal. Pontinha entrando aqui, parte quadradona.
algumas coisas mais entrando assim. Traduzir essa forma aqui, quando a gente tem uma forma dessa, a gente não consegue facilmente traduzir em formas simplificadas. Por mais que a gente coloca aqui dentro, igual aqui, a gente pode ter... Olha o tanto de forma que está acontecendo aqui para a gente conseguir gerar isso tudo, né? Essa sensação toda aqui. Se a gente pega esse mesmo elemento e tenta reduzir a quantidade de formas utilizadas para construir esse elemento, até colocar mais uma bolinha aqui, depois vem uma outra bolinha. Sei lá, vamos fazer nesse ponto. Só assim, ó. Isso aqui vai ser uma esfera, um quadrado e outro quadrado. Essa forma aqui, ó, ela é muito mais simplificada. A gente consegue entender muito mais facilmente. Todos esses elementos aqui, ó, a gente está adicionando complexidade. E esse aqui a gente está trazendo simplicidade. Muitas vezes, formas muito complexas podem trazer problemas para a imagem. Variar demais, assim, a construção de um objeto, uma silhueta e tal, pode deixar uma imagem cheia de ruídos, confusa, pouco memorável. Vocês podem perceber como, por exemplo, uma logo. Se a gente tivesse uma logo qualquer, vamos supor, a logo da Pepsi. É um círculo com uma linha passando aqui. Olha a simplicidade disso. Agora, se a gente tem a mesma logo e essa linha fosse um negócio assim, né? Ao invés de ser uma forma esférica, também fosse um negócio assim. Aqui teria vários pelinhos, várias coisas assim, ó. O quão fácil seria desenhar ou lembrar dessa forma e quão fácil seria lembrar ou entender essa forma. A simplificação é muito utilizada nisso. A gente pode utilizar essa simplificação para justamente deixar a imagem um pouco mais fácil de entender, até mesmo nos detalhes. Quando a gente está ali, por exemplo, fazendo talvez um rosto de lateral, ó. Se a gente faz um rosto assim, ó, a gente tem uma curvinha, faz o nariz, tem o elemento aqui caindo pro lado de cá, aqui já vem um queixo e tal. A gente não precisa nem completar essa linha ou essa forma, a gente já identifica isso aqui como sendo um rosto. Agora, imagina o seguinte, se eu pego, sei lá, eu venho aqui, coloco um negócio assim, aí aqui eu coloco um outro detalhe, coloco um aqui, pro lado de cá, faço a pálpebra, aí desse lado de cá, aí logo em seguida eu coloco um nariz. Nariz aqui, ela pode ter um formato assim, depois algo mais quebrado assim, formando uma ponta ali no nariz. Aí eu coloco uma boca, essa parte mais reta de cima da boca, uma curvinha aqui, tal, outra curvinha para baixo. Essa parte ela vai em reta para cima. Aí eu crio um queixo quadradão, tal. Olha a dificuldade que eu tenho para associar isso aqui com um rosto, né? Esse aqui fica muito mais complexo do que esse. Então, às vezes a simplificação das formas vai auxiliar bastante da gente traduzir ou nos comunicar ali de uma forma muito mais rápida, simples e tal. E acontece bastante isso aqui nos desenhos. Se a gente pega alguns desenhos muito detalhados, que a pessoa focou demais ali no render, né? Nos elementos internos, você vai ver que o shape tá tão complexo que fica confuso. E agora a gente tem a questão do contraste. O que seria o contraste? Imagina o seguinte, eu tenho um círculo, alguns círculos aqui, todos alinhados. E aqui nessa meiuca eu tenho um quadrado. Por mais que eu tenha toda essa sensação ali, né? Todo um agrupamento, que eles estão bem próximos, tá sendo repetido ali distâncias, tá repetindo o tamanho e tal. Aí a gente já bate o olho nisso aqui, a gente percebe o quadrado. Com esse contraste de formas, com essa variação que a gente criou aqui, isso aqui vira o foco.
E o contraste ele pode utilizar das várias outras coisas que a gente viu aqui, ó. Seja tamanho, direção, equilíbrio, a repetição mesmo. Eu posso ter duas coisas repetindo diferente. A família da forma, né? Utilizar, vamos supor aqui, ó. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho alguns triângulos. E aqui nessa parte eu tenho um quadrado e um círculo. E eu posso até utilizar ali valores e tudo para utilizar o contraste, né? Nesse caso aqui eu vou colorir, só para facilitar a ideia, a visualização da ideia. A gente tem todos esses contrastes acontecendo aqui, todos esses elementos triangulares acontecendo aqui, mas mesmo assim o foco está nessa parte, porque é o diferente aqui, né? As propriedades geral dos objetos são essas, das formas em si. Isso tudo de propriedade que eu estou falando aqui, quando você aplica na sua imagem, você está trabalhando um certo tipo de linguagem, que a gente chama de linguagem visual. Todos esses elementos que eu citei, que eu demonstrei e tudo, vai auxiliar você para uma construção de uma representação de uma boa ideia ali, uma boa mensagem. Então, assim, na hora que você estiver construindo um desenho, pensa direitinho nesses detalhes, na forma como que você vai utilizar para justamente ter um resultado bem agradável, bem interessante. Igual eu mostrei ali no rosto, na questão ali do rosto. Às vezes, abrir mão de detalhes pode ser muito mais importante do que apresentar aquele detalhe que você inicialmente julgou necessário. Propriedade das formas. Cada forma específica, ela tem algumas maneiras ali, alguns recursos que a gente pode utilizar a nosso favor na construção do desenho. A primeira delas é como que a gente encontra o centro de uma imagem. No quadrado, se eu te der um quadrado aqui, ó, e fala qual que é o centro disso aqui sem desenhar nada. Primeira coisa que você vai fazer, sei lá, colocar mais ou menos aqui. Só que isso talvez não seja tão preciso. E quando a gente pensa tentando encontrar o centro dessa forma, o que a gente está fazendo automaticamente, tentando dividir essa parte aqui e essa parte, para encontrar onde eles se encontram. Como que eu faço isso de uma forma um pouco mais precisa? A gente vai ter uma propriedade, independente do tamanho ou do quadrado ou do retângulo, sei lá, que você fizer, que são as diagonais. Se a gente traçar duas diagonais aqui, já que a gente já tem informação dos cantos, os cantos não alteram, é uma informação visível para a gente, é uma das informações que a gente pode utilizar dessa forma para poder encontrar essa meiuca do quadrado. E a gente encontra. Esse aqui é o meio. É bem mais simples do que a gente ficar chutando onde que está o centro aqui. No quadrado é bem suave. Porém, no triângulo, a coisa começa a complicar. No triângulo, a gente tem algumas maneiras para poder trabalhar isso. Bom, eu tenho 3 cantos aqui. A maneira mais fácil seria eu adicionar um quadrado e tentar achar as diagonais. Mas isso aqui é o centro desse triângulo? Não é, né? Isso aqui não é o centro desse triângulo. Tá muito mais para cima. Isso aqui tá errado. Para a gente encontrar isso, a gente vai basear no mesmo esquema do quadrado. Só que a gente não tem uma diagonal ali tão perfeitinha. Quando a gente faz aqui, ó, um triângulo, eles mesmos já são as próprias diagonais. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar o canto que a gente tem de informação e traçar uma linha. Essa linha, ela tem que passar bem no meio desse ângulo que está aqui, dividindo mesmo a forma. Por isso que eu falei, no triângulo é muito mais complexo. E a gente vai fazer isso para todos os cantos que a gente tem de informação. A gente está dividindo aqui, ó, certinho. E aí sim a gente consegue encontrar o centro. Tem outras maneiras também, tem outras formas muito mais precisas de gerar o centro desse triângulo. Porém, eu não vou entrar nesse critério porque é muito mais tenso, né? Envolve
círculos, pontas, precisão ali, a forma como que você traça ali o círculo e tal, vai ficar muito mais complexo para a gente. Se a gente tivesse ferramentas para isso, talvez facilitasse. Mas a gente não está usando nenhum compasso, a gente está tentando trazer uma coisa que a gente consiga reproduzir de forma rápida. Então, a maneira mais tranquila seria essa, utilizando os cantos e encontrando os meios, tá? Pro círculo agora. A forma mais fácil, agora sim, a forma mais fácil que a gente tem para encontrar o meio desse círculo é colocando, né, o círculo dentro de um quadrado ou um retângulo. Colocando esse quadrado em volta do círculo, basta a gente encontrar ali as diagonais do quadrado que a gente encontra a meiuca do círculo. Isso vai funcionar para elipses também. Se a gente tem lá, ó, uma elipse, se a gente traça aqui um quadrado, a gente encontra o centro dessa elipse. A parte mais importante da gente gravar é a questão do quadrado. Porque, como a gente viu, a esfera ela pode ser encontrada através de um quadrado. A gente pode colocar ali um quadrado em volta de uma esfera ou elipse que a gente encontra certinho. Já o triângulo consegue reproduzir de outras maneiras, utilizando também um quadrado, né? Também as diagonais. Apesar da gente ser um pouco mais complexo encontrar o centro dele ali, a gente quase não vai utilizar o centro desse triângulo. Mas é bom saber porque, né, pode acontecer um caso de que você precisa, sei lá, adicionar um triângulo certinho, menor, nessa região. Aí você vai precisar ter pelo menos uma noção ali de como é que vai ser traçada a diagonal ou o centro desse triângulo, tá? A partir de agora, galera, eu vou focar bastante apenas no quadrado. Como eu falei, a gente pode utilizar toda a propriedade do quadrado, que é a forma mais simples que a gente possui, para poder reproduzir ou dividir ou fazer qualquer detalhamento nas outras formas ali também. Vamos lá para o quadrado. Dividindo em partes. Depois vocês podem até tentar utilizar o quadrado nas outras formas ali, para poder dividir também. Eu posso até dar um exemplo rapidinho, por exemplo, no triângulo ali, que pode ajudar bastante. Para a gente dividir, primeira coisa que a gente vai fazer, encontrar o centro. Usar as diagonais. Se a gente encontra o centro, a gente já consegue traçar as metades, né? Dividir o quadrado ali em 4 partes. Vocês concordam que essa parte aqui, ó, ela é um retângulo? Tipo, essa parte toda aqui, assim, ó, isso aqui também é um retângulo. Então, se isso aqui é um retângulo, e eu já tenho a divisão aqui do meio, coloquei aqui esse meio mais ou menos, tá? Eu posso fazer a mesma coisa, desse lado e desse lado. A partir de agora, a gente dividiu em 4 partes. Então, ó, nessa parte, a gente já tem dividido na metade, e nessa parte, agora, a gente tem dividido em 4 partes. Se a gente for fazendo isso com todos os retângulos que foram gerados, a gente vai sair dividindo de várias e várias formas ali do jeito que a gente precisar. Só que sempre vai ser divisões ímpares. Quer dizer, divisões pares. A gente sempre vai ter um número par ali, porque a gente sempre pega a forma e divide na metade. Vocês concordam comigo? Vamos fazer um quadrado aqui de novo. E vamos agora tentar encontrar uma divisão ímpar. Isso aqui que a gente está vendo, a divisão, o centro e tudo, isso vai auxiliar muito para a gente fazer cenários ou qualquer coisa que esteja em perspectiva, até mesmo proporção de personagem em perspectiva. Por isso que eu separei um tópico específico para a gente entender essa parte. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos para a divisão ímpares. Como é que a gente vai começar isso aqui, ó? A gente já tem uma divisão aqui. Primeira divisão já foi traçada. Agora, a gente vai traçar essa diagonal aqui, ó. E essa diagonal pro lado de cá. A gente está usando os retângulos que foram gerados. E através desse ponto, a gente divide em 3. Então aqui a gente tem uma divisão em 3 partes. E obviamente, se eu for replicando isso várias vezes, a gente vai encontrar 5, 7, né? E por aí vai.
Claro, quanto maior a quantidade de divisão que a gente precisar, mais confuso vai ficar. Mas tá aí, né? Por exemplo, quero pegar aqui, eu vou até selecionar essa parte aqui, só para dar uma exemplificada, né? De como fazer com 5 partes aqui, ó. Vou pegar, vou colocar uma outra cor para a gente visualizar. Vamos traçar aqui, ó, uma diagonal daqui, desse novo que a gente colocou, até aqui, ó. Então, quando a gente traçar essa parte aqui, batendo, a gente vai ter a divisão de 5 partes iguais, incluindo o meio ali, né? Quantas linhas? Pois é, vai ficando quanto mais divisão a gente for fazendo, mais confuso fica, né? Tanto de linha ali, mas é esse o conceito, tá? Vocês viram que diagonal no quadrado é uma ferramenta bem útil. Bem útil. E é o seguinte, se eu quero adicionar aqui, ó, a divisão certinha ali do quadrado, desse triângulo, eu posso aplicar aqui o que a gente encontrou ali no triângulo, fazendo as linhas paralelas aqui e tentando encontrar o meio nessa parte aqui, ó, né? O meio dessa forma, na verdade, é aqui. Eu já tinha até errado, olha só. Como o ângulo que eu tinha feito eu fiz no olho, você vê como é que é esse método, apesar de simples, ele é mais impreciso, né? Porque aqui você está fazendo no olho. Dá para você utilizar esse recurso dos quadrados para encontrar o meio e simplesmente conectar um canto com o outro. Agora vocês vão ver o quão útil é isso. Vamos duplicar agora um quadrado. Ou, sei lá, um retângulo aqui. Eu quero duplicar esse retângulo. Como é que eu faria isso? Ó, de novo, a gente vai encontrar o centro, tá? Que vai ser muito importante desse retângulo ali. E a partir desse centro, a gente vai projetar aqui a base pro lado de cá. Projetar o topo também. A gente projeta ele, as linhas ali para frente, para a gente ter uma referência. E o que a gente vai fazer agora é traçar uma linha desse canto aqui, passando pelo meio e encostando na outra linha. E a gente tem nosso retângulo duplicado. Posso repetir isso quantas vezes forem precisos. Da hora, né? Com certeza, se quem já estudou aí perspectiva, já fez um exercício de duplicar postes com uma distância bem certinha. É exatamente isso aqui, ó. Só que aqui eu tô duplicando esse quadrado sem espaçamento, sem nada. Eu não tenho variação aqui. É simplesmente várias repetições, uma exatamente do lado da outra. Só que eu quero adicionar um espaçamento nisso. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, faço meu retângulo e adiciono uma linha para o espaçamento que eu quero. Essa linha aqui vai representar o espaçamento. Vocês concordam comigo que se eu completar aqui, ó, tudo isso aqui vai virar todo isso aqui vai virar um quadrado só? O que eu vou fazer é duplicar esse quadrado inteiro. Vamos encontrar o meio desse quadrado. A gente tem o meio aqui. Projeta lá para frente. Vamos projetar essas linhas aqui também para frente. Da mesma forma que a gente fez ali, ó, antes. E agora a gente vai vir aqui, traçar uma linha, passando nesse meio aqui da linha que a gente usou como referência para o espaçamento. E a gente vai encontrar a distância ali no próximo elemento. A gente já tem um espaçamento nessa parte. Depois que eu já encontrei esse todo aqui, ó, eu meio que dupliquei esse quadrado aqui, ó. Vamos supor que isso aqui tudo é um quadrado só. Eu reproduzi ele lá do outro lado. Pode ver que até essas linhas têm o mesmo tamanho. Só que eu ainda não sei onde está minha posição aqui. Essa posição aqui, ó. Para encontrar isso, eu vou utilizar esse ponto aqui, ó. Esse ponto é onde justamente a linha que eu quero criar lá do outro lado, ela intercede a diagonal desse quadrado que eu reproduzi. É uma referência que eu possuo, né? É a única referência que eu possuo para poder tentar reproduzir. Então, eu tenho que encontrar ela lá do outro lado. Então, a partir desse ponto, eu crio essa linha roxa, justamente para tentar encontrar esse ponto daqui lá do outro lado. Agora, o que eu vou fazer é encontrar a diagonal desse novo retângulo aqui que eu tinha feito. E agora sim,
eu tenho a reprodução completa, com espaçamento, com tudo. E eu posso ir repetindo isso aqui quantas vezes eu quiser. Então, por exemplo, se eu tô desenhando um conjunto de prédios, né, que bem iguais, e eu quero fazer eles exatamente ali dessa maneira, reproduzir ela de diversas maneiras assim, eu posso utilizar esse recurso. Vocês viram por que eu utilizei isso aqui como ponto de referência. Eu vou até colocar aqui, ó, uma anotação falando que isso aqui é ponto de referência, que vai ser replicada aqui. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, uma coisa que a gente com certeza vai utilizar, às vezes até mais do que isso. Imagina a seguinte situação. A gente vai aqui, ó, reproduzindo detalhes. Vou até colocar aqui no cantinho, ó. Imagina o seguinte, a gente tem ali um quadrado. Esse quadrado aqui, vamos supor que seja um tampo de uma mesa, sabe? A gente tem ali a mesinha assim, ó. Tá. Nessa mesa, a gente vai ter os pés dela. Vocês concordam comigo que os pés têm que estar bem alinhadinhos, né? Senão vai ficar uma mesa toda torta, toda bizarra. Eu vou já fazer a diagonal aqui, rapidaço. Já é meio óbvio que eu vou utilizar a diagonal. Mas eu vou fazer essa diagonal apenas como uma orientação, tá? Porque eu quero um negócio mais certinho, um quadrado mais certinho. Nessa região aqui, ó. Esse ponto aqui é meu pé da mesa. A gente gerou, quando a gente fez esse quadrado interno, a gente gerou 2 pontos de referência. Então, se eu quiser transferir esses pontos, eu pego aqui, ó, traço uma linha passando por cima desse ponto de referência e encontro esse ponto do outro lado. Encontrei desse outro lado, passo para o lado de cá, transfiro o ponto para o lado de cá. Encontrei desse outro lado, transfiro o ponto para o lado de cá. Se eu quiser conferir, deu exatamente naquele ponto. Olha que coisa mais linda. E eu vou fazer, obviamente, mesma coisa com esse outro ponto. Eu vou transferir ele. Ó, encontrei aqui, encontrei ali. Pega aqui, ó. Encontrei aqui e já encontrei aqui também. Agora, se eu diminuir a opacidade disso, posso vir aqui, ó, e fazer todos os pés da mesa ali, com a certeza que eles estão alinhados, minha mesa não vai cair, não vai derrubar minha comida que eu colocar em cima. Essa parte aqui é a parte mais complexa, e a gente já viu, já chegou nos pontos, tá? Vamos supor que agora eu queira desenhar uma janela, todas as janelinhas ali no prédio, né, repetidas ali. Eu posso usar esses dois aqui, ó, para duplicar junto com o espaçamento e para duplicar os detalhes ali, o vidro, a moldura da janela, tudo certinho. E óbvio, né, se eu quiser aplicar isso em perspectiva, também funciona, tá? Mas isso a gente vai ver em outra live. Primeiro exercício que a gente vai fazer, vocês vão pegar alguma foto de algum objeto simples, tá? Como vasos ali, copos, porta-lápis, qualquer coisa assim, que tem um formato interessante e vão tentar simplificar, identificar as formas que compõem esse objeto. Então aqui eu já separei alguns e o que vocês vão tentar fazer é o seguinte. Pega ali a foto do objeto e você vai procurar as formas básicas que podem ser utilizadas aqui para poder criar esse formato inteiro. Nessa parte, a gente vai ter uma variação de um retângulo. Você lembra lá no inicinho da live que eu falei, se você diminui a base ou o topo, ou então amplia, né? Você vai ter um trapézio. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é distorcendo um quadrado para poder gerar esse trapézio aqui, ó. E vocês vão fazendo, tentando extrair essas formas, mesmo que você tenha que recorrer a alguma distorção e tal, igual eu fiz aqui embaixo, para poder identificar a forma utilizada para a construção desse objeto.
Primeiramente, você pode fazer ali em cima mesmo da foto, para não complicar. Mas, depois que fez uma vez, em cima da foto, eu gostaria que vocês fizessem de lado, na lateral, assim, ó, só observando. É um exercício bem de boa de fazer, bem tranquilo, mas isso aqui é a construção do objeto que você está tentando fazer. É praticamente a simplificação ali, a estrutura toda para planejamento do desenho e tal, para qualquer elemento que você pretende colocar no seu desenho, seja rosto, uma anatomia, um prédio e por aí vai. O que eu quero dizer com do lado? Eu tenho aqui, ó, essa parte, essa foto. Vou colocar para esse lado aqui. A gente vai vir desse lado. Vai lá, ó. É uma espécie de oval que a gente tem. Aqui embaixo, a gente tem alguns quadrados. Nessa parte aqui, ó, a gente vai ter uma elipse. Um retângulo subindo aqui. E um triângulo nessa parte. Importante. Tente manter as proporções, tá? Por exemplo, nessa esfera, ela tá funcional, tá certinha. Só que no gargalo, eu exagerei. Ela tá bem apurada, essa parte aqui, do corpo do jarro ali, ó. Do pezinho. Porém aqui, ó, não tá. Tenta ser o mais assertivo possível. Por isso que é importante colocar ali do lado, que é para justamente treinar proporção. Além da construção ali das formas e tal, isso aqui já é uma base para você ir treinando a visualização das proporções das coisas, né? Habituar o olho a identificar facilmente essa ideia de proporção. Esse aqui é bem suave, né, velho? Tem segredo nenhum nesse trem aqui. Vocês vão tirar de letra esse trem, né? Esse aqui é mais legal. Esse aqui é muito mais da hora. Qual que é a ideia desse exercício? Vocês vão escolher um objeto simples, alguma coisa, igual vocês fizeram ali, como vaso ali e tal, né? No primeiro exercício, vocês vão fazer no primeiro exercício. Vocês vão escolher alguma coisa e vocês vão utilizar as formas para poder criar modelos desse objeto. Só que vocês vão utilizar as formas tentando extrair aqueles significados que a gente viu nesse slide aqui de associação e significados. Então, por exemplo, quadrado é o sólido, ele transmite solidez, rigidez, sustentação e por aí vai. Círculo, ele é o fluido, geralmente traz leveza, proteção, paz, suavidade, plenitude e fluidez. E o triângulo, que seria o dinâmico, que ele transmite energia, perigo, agressividade, velocidade, superioridade e por aí vai. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou fazer umas navezinhas bem simples, como se fosse daquele joguinho, o asteroide lá, né? Um negócio meio de lado mesmo, só para exemplificar. Então vamos aqui, ó. Primeira nave que eu vou fazer, uma nave turística. Essa nave turística, ela reforça algo que remete à beleza. Eu quero uma coisa que atraia os turistas, assim. O que eu posso utilizar para tentar dar uma leveza para a forma e tal, para minha nave, é utilizar os círculos. E eu vou tentar aplicar nesse negócio, nessa navezinha. Então, ó, vou começar fazendo a minha cabine. Aqui dentro dessa cabine, eu vou colocar, ó, eu não preciso pegar 100% da forma. Eu posso pegar só uma parte, ó, para fazer as partes internas. Então, eu já vou criar uma coisa bem arredondada para fazer o vidro da frente. Aqui, eu vou colocar algo bem mais arredondado também, ó, uma elipse, para servir de leme. Nessa parte aqui, como é uma conexão, né? Vou fazer uma curva aqui e trazer uma outra elipse aqui para fora, para gerar uma navezinha bonitinha ali, uma asa e tal. E vou colocar também alguns círculos internos para fazer umas janelinhas. Vocês viram que, assim, eu consegui, através dessa nave, mostrar algo delicado, algo mais fofo, por assim dizer, né? E trazer essa fluidez também, porque todos os formatos, eles são bem arredondados,
né? Quase nada tem uma quebra. Então, já consegui uma representação legal. Agora, eu vou fazer uma outra navezinha aqui, uma nave de corrida. Qual que é a forma que remete à velocidade? Triângulo. Eu vou tentar aqui, ó, fazer uma nave bem triangular. Vou colocar uma cabine à frente do avião assim. Vou vir aqui, colocar a asa bem jogada para trás, né, direcionando ainda mais para frente, aumentando o impacto pro lado de cá. Posso colocar também algum elemento aqui atrás, assim, ó, como se fosse o leme. E como essa é de corrida, não vai ter janelinha, né? A nave do Eternos é triangular e eles citam isso, boa, velho. Caça, essas coisas geralmente tem um formato bem triangular, né, Gil? Bom, a gente tem uma nave. Vocês acham que essa navezinha, ela passa essa sensação... Deixa eu apagar esse trem aqui, que ficou mó torto. Deixa eu fazer direito essa navezinha aqui. Posso até apagar um pouquinho. Vou dar só uma clareada nessa parte aqui. Só para mostrar que a sobreposição das formas, né? Que é outra coisa que a gente viu hoje. Essa parte toda tá atrás ali, ó. Vocês acham que ela transmite uma velocidade legal? Eles costumam ter uma forma pontuda para poder furar o ar. Exatamente. Os aviões comerciais são mais redondinhos para as pessoas não terem medo, será? Pode ser. Verdade. Transmite, Vitinho? Bacana. E agora, e se eu quiser, sei lá, uma coisa meio intermediária? Vamos supor que eu tenho um avião turista que corre pra caramba. Sei lá, igual aquele Concorde da vida lá. Umas navezinhas. Então, agora eu quero beleza mais velocidade. Pra quem nunca viu o Concorde, na verdade o Concorde não é um avião tão bonito assim não, mas era simplesmente o avião de passageiro mais rápido que já teve. Era esse aqui, ó. Observa um detalhe aqui. É um avião bem triangular, só que ainda assim tem alguns elementos arredondados nele. É mais ou menos isso que eu quero trazer, né? É um avião, assim, não transmite tanta beleza, então quero um avião mais bonito que isso, pelo menos, né? Então, ó, eu vou utilizar o triângulo mais o círculo. Por exemplo, velocidade, a ponta é uma coisa muito importante, então quero que a ponta, igual o Vitinho falou, para furar o ar, ela seja mais triangular. Quero que a partir daqui, ó, seguindo essa parte, ela tenha um pouco mais suave. Então, vou fazer aqui, ó, uma elipse encaixando com essa ponta. Lembrando que o círculo também significa fluidez, então ele contribui também para a velocidade, tá? Nessa parte daqui, ó, eu não estou fazendo um círculo, mas eu vou fazer um triângulo um pouquinho mais arredondado. Um pouquinho mais curvo aqui, ó, para fazer. Sei lá, vou até colocar para o outro lado ali, ó. Algo assim. Então, toda a força, se a gente for acompanhar nas linhas, mais uma vez, quem não viu a live de linhas, dá uma olhada, que em alguns momentos as linhas vão afetar isso. Por exemplo, toda a região aqui, ó, ele está seguindo um fluxo nessa direção. Ainda mais com a forma apontando também para essa direção. Então já tem aqui pelo menos um direcionamento, tem a fluidez rolando aqui bonitinha. Vou colocar uma cabine um pouquinho mais arredondada para deixar ele mais agradável. Para quem visualiza, talvez até aqui assim, ó. Vou colocar umas janelinhas arredondadas também. E aqui eu vou tentar variar um pouco, tentar um pouco mais de variação. Já que eu fiz dessa maneira o mais pontiaguda, né? O leme, eu vou tentar fazer ao contrário. Eu vou trazer aqui, ó, a asa, vou apontar ela para trás e arredondar essa parte. Eu posso até pegar essa parte aqui, ó, cortar, fazer outro triângulo meio que invisível aqui, ó. O que acontece? A gente tem vários elementos que a gente não está visualizando, mas, né, a gente está usando como base ali, ó. A gente tem aqui uma elipse. A gente tem uma elipse maior passando aqui também, ó, para fazer esse alinhamento.
E assim, eu criei minha mescla, pelo menos meu conceito de um avião utilizando círculo mais triângulo para transmitir beleza e velocidade. Ou fluidez também, né? Porque eu não acho que ficou tão bonito assim, né? Ele ficou agradável, pelo menos. Mas bonito, assim. Não ficou agradável aquelas coisas, não. Mas pelo menos é mais agradável do que esse aqui, né? Lembra um passarinho. Verdade, uma cabeça ali e tal. Parece um Angry Bird, boa. Tranquilo? O exercício é esse. Também é um exercício bem de boa, né? Esse conceito aqui é o que a gente utiliza muito na criação de design de personagens. Ó, então tá aí, ó. 2 tipos de objeto, cada um 5 variações. Um utilizando triângulo, um utilizando círculo, um utilizando quadrado e 2 mesclas. Bora pro próximo exercício. O próximo exercício é vocês aplicarem aquele conceito de duplicar objeto. Igual eu fiz com a mesa, né? O pé da mesa. Vocês vão pegar e duplicar esse objeto de alguma maneira. Tá? Daquela maneira ali que a gente viu mais cedo. O que eu quero falar aqui? Crie um objeto utilizando formas básicas e tente duplicá-lo. Você vai realmente imaginar algum objeto ali mais simplificado, porque duplicação é meio chatinha. Então, vou fazer aqui, ó, uma ideia de uma janela. Tá, eu tenho aqui o conceito da janela. Vamos colocar... Eu até tinha explicado ali sobre... Falado, né, que isso é uma das vantagens de colocar... De utilizar aquele método. Se você for desenhar vários prédios, você consegue duplicar janelas. Então, vamos pro exemplo aqui, ó. Ó, enquanto você está desenhando, não tem problema algum vocês utilizarem aquele esquema de encontrar o centro para fazer um desenho mais certinho. Fica à vontade. Fazer os alinhamentos todos bonitinhos. Já para planejar e tal. Vou colocar aqui o topo da minha janela, da moldura da minha janela aqui. Colocar a base aqui. Aqui no centro, eu vou fazer uma divisão da janela. Na verdade, essa janela é muito curtinha. Eu vou colocar a divisão assim, ó. E vou colocar aqui para cima com um puxador. O espaço que eu quero entre as janelas vai ser esse aqui, ó. Objeto mais espaço. Vamos pegar aqui. Vamos fazer as projeções. Já encontrei o meio do meu ponto, né, da janela. Então vamos simplesmente passar essas linhas pro lado de cá. Vou encontrar ali o meio. Eu vou fazer mais rápido aqui, tá, galera? Porque a gente já viu isso. Peguei a diagonal do todo. Peguei esse ponto que eu quero transmitir pro outro lado. Eu transmiti aqui essa base. Essa base aqui também vou transmitir. Essa parte aqui também quero transmitir. Ah, é. Agora que eu lembrei. Eu tenho que transmitir a distância, né? A janela para o outro lado. Então aqui está a minha janela. A largura da minha janela está aqui. Vamos encontrar essa outra diagonal. Na verdade, já tenho aqui uma referência. Então vamos colocar aqui a largura da minha moldura. Já tem a moldura de baixo. Agora eu preciso da outra diagonal. De uma diagonal da janela aqui. Para poder fazer a cópia dela. Deixa eu fazer isso aqui direito. Beleza. Vamos transmitir também o tamanho do meu puxador. E aqui a gente vai, ó. Agora vem a parte mais complicada. O puxador é a parte mais chatinha disso aqui, porque eu vou ter que encontrar essa coisa da região. Então, ó, o que eu vou fazer para encontrar isso? Encontro um outro ponto de referência na diagonal. Eu já tenho a diagonal nesse ponto. Posso só adicionar aqui agora. Fiz a transferência. Né? Do outro lado aqui tá batendo bem em cima, parece. Eu vou precisar da minha outra diagonal desse elemento aqui. Falei, vai ficando complexo. Mas enquanto vocês estão fazendo, vocês estão visualizando. Enquanto eu estou fazendo aqui, talvez o meu raciocínio que eu estou seguindo para pegar tudo esteja meio confuso.
Mas enquanto vocês fizerem, tenho certeza que vai ficar suave. Agora terminei, peguei todos os elementos. Deu um trabalhinho, muita linha. É muito detalhe, né? Quanto mais detalhe, maior a dificuldade. Mas agora eu já tenho minha janela duplicada. Prontinho. Vou até duplicar aqui. Na verdade eu vou duplicar, não vou colocar essa parte aqui para baixo. Só para mostrar que tá funcionando. As duas janelas ali duplicadas. Tem alguns detalhes aqui de um lado ter ficado mais grosso que o outro, mas é mais pela precisão aqui das linhas que eu fiz. Não foi tão preciso, mas tá aí, ó. Marcos, mas eu não tô entendendo qual é o intuito disso. Não era mais fácil só tentar copiar? Isso talvez seja legal para arquitetura, mas para desenho artístico não seria mais interessante copiar no olhômetro? Até para construir referência e tal, a arte não é baseada nisso? Não, nem sempre, velho. Vai ter algumas coisas que você vai utilizar isso bastante. Principalmente na perspectiva. Aqui em 2D, realmente, eu posso copiar e aplicar isso. Mas imagina se você tivesse profundidade aplicada nesse desenho. Como é que você ia conseguir ter a certeza que o seu olho aplicando a perspectiva daquele elemento de forma correta? Isso aqui são alguns recursos. Óbvio, com o tempo ali, você vai conseguir fazer isso de olho, sem problema, né? Você pode conseguir um resultado legal. Mas, dependendo do trabalho que você for fazer, você precisa dessa precisão, você precisa dessa qualidade. Você tem outros recursos. Você pode recorrer, por exemplo, quero fazer um cenário, você vai lá, faz um 3D e coloca lá e traça por cima. Mas o que eu estou mostrando aqui são os fundamentos do desenho. Sabe? O que você precisa saber para realmente conseguir desenhar. E apesar daqui ser objetos simples, todas essas transferências também podem ser aplicadas, inclusive, na anatomia. Se você está trabalhando uma anatomia em perspectiva e está na dúvida se a proporção está certa, a maneira de arrumar e conferir é essa aqui. É um conhecimento complexo, né? Provavelmente, você não vai estar aplicando toda hora no seu desenho, mas uma hora pode ser necessário. Tenta desenhar um carro em perspectiva, sem utilizar esses esquemas, né? Mas um carro bonitinho ali, organizadinho, né? Não um carro, tá funcional e pronto. Um carro certinho. Vai tentar elaborar isso pra você ver a sofrência que vai ser. É tipo Daniel aprendendo karatê. No começo parece ser muito efetivo. Não parece ser muito efetivo o que tá aprendendo, mas depois tu percebe que serve pra tudo. Exatamente, Tatiola. Excelente exemplo, velho. Esse exercício aqui é bem mais demorado. Não adianta fazer uma vez só. Então, eu vou colocar aqui, eu vou pedir só 2 aplicações dessa. Mesmo porque a gente já vai fazer... Só 2 tá bom. Mesmo porque a gente vai fazer isso, um exercício parecido com esse... E em várias coisas ali em perspectiva. Deixa eu ver umas imagens aqui do livro do Andrew Loomis e mostrar para vocês uma das formas de aplicar isso. Aqui, ó. Nessa aqui tá bem estático, né? É uma forma bem básica e tal. Ele tá na minha perspectiva, tem a proporção projetada. Agora ele deitado, ele sentado. A projeção aqui através do movimento. Bom, vamos para o último exercício. Esse aqui eu tava em séria dúvida se eu passava isso, velho. Mas eu acho importante. Que aí a gente fecha, né? Passa o exercício cobrindo tudo que a gente viu hoje. Eu tava na dúvida se eu passava isso aqui. É porque a gente vai ter exercícios mais pra frente, principalmente na parte de composição, que é a aplicação disso. Desse exercício. Mas eu acho que pode ser uma introdução interessante. Qual que é a ideia disso aqui, ó? Pensando em cenas. Vocês vão criar pequenas thumbs, assim, de uma cena composta apenas de elementos de formas básicas, que é o círculo, triângulo e quadrado. E, claro, com as suas customizações ali. Qual que é o objetivo disso? Vocês vão aplicar nesse exercício essas propriedades. Esse exercício é muito importante. Eu tinha que dar pelo menos uma introdução, sabe? Eu fiquei realmente na dúvida se eu passava ele agora, porque é um exercício bem mais avançado.
mas ele encaixa e é muito importante para fixar esses elementos aqui, ó. A variação de tamanho, direção, equilíbrio, agrupamento, repetição, variação, mescla, sobreposição principalmente, espaçamento também, a simplificação e o contraste. Qual que é a ideia? Aqui, ó, quando a gente fez nos esquemas de associação, eu já criei umas cenas dessa. Eu coloquei ali um bonequinho, se vocês quiserem utilizar um bonequinho ali, pode funcionar, mas eu preferia só forma simples mesmo. O exercício é esse aqui, ó. Eu usei triângulos, né, para dar alguns significados. Nesse aqui do círculo também. Quadrado também, gerei alguns significados e tal. Mas eu quero que vocês foquem bastante nesses conceitos. Então, ó, vou fazer aqui um exemplo. Vou criar aqui um espaço. Vocês vão utilizar a escala de cinzas, tá? Tentando criar uma sensação ou ambientação. Tenta dar um foco em um elemento da cena. Qual que vai ser o foco da cena? Vou colocar aqui, no meio tom, vou colocar um círculo. Ah, antes deixa eu criar o frame aqui que eu vou utilizar. E agora sim, eu quero dar foco, dar ênfase nesse círculo. Eu posso vir aqui, apenas com círculos, colocar um aqui, colocar outro aqui, colocar um no meio do caminho aqui, colocar um outro maior no intermediário aqui. Tá. Bacana isso, né? Tem uma cena e tal, só que o foco não tá tão nítido nesse ponto. Eu quero focar nessa região. Se eu tenho vários elementos aqui se repetindo, eu tô meio que agrupando toda essa região. Ainda mais que o espaçamento tá bem parecido, né? A não ser aqui embaixo e aqui em cima. As laterais estão bem parecidas e tudo. Principalmente a divisão entre o centro e tal. Não tá funcionando isso aqui. Mas, olha aqui nas regras gerais. Ó, tamanho, que eu já tentei variar, ainda não funcionou. Tenho direção, equilíbrio, agrupamento, que acabou rolando ali e não consegui dar o foco. Tem a repetição, que também rolou e não funcionou. Tem a variação, ó, posso usar, hein? Mescla, sobreposição também, espaçamento e o contraste. O contraste ali dos valores que eu também estou usando, o contraste de família, de formas. Então, ó, vou começar aqui, vou trazer, sei lá, um quadrado aqui, verdade? Deixa eu até escurecer um pouquinho esse branco, que tá queimando minhas vistas. Vou colocar uma forma mais quadricular aqui, nessa base, talvez um pouquinho para o lado. Vou tentar trazer aqui, ó, um shape mais triangular. Posso colocar um outro quadrado nessa base aqui, ó, indo em direção ali, meio que um trapézio no caso, né? Não um quadrado. Quero trazer contraste também. Então vamos colocar alguns elementos, contraste e sobreposição. Então, ó, diminuir a opacidade. Vou colocar um elemento, sei lá, um quadrado nessa região. Ó, outro detalhe aqui que está acontecendo nessa imagem que não está me ajudando, né? Por mais que eu tenha essa variação de valores aqui, quando eu coloquei esse quadrado dividindo essa linha com um triângulo, eu criei uma unidade. Eu criei uma mescla aqui. Isso aqui tudo parece ser um só, tá? Então, se acontecer isso, corrige. Dá um jeito ali de alterar para ficar um pouco mais interessante, né? Afastar os elementos ali. Marcos, aplicar a regra dos textos não facilita esse enfoque? Facilita, eu só não vou entrar nessa questão de regra dos textos e tudo, porque isso aí a gente vai ver lá na parte de composição, sabe? Mas quem souber e quiser aplicar, fica à vontade. Vou colocar um lá no fundo agora. Eu quero que esse quadrado aqui sobreponha uma forma triangular ali, ó, para mostrar profundidade. Vou trazer algum aqui, ó, talvez um outro triângulo também, pensando no direcionamento, deixar até um pouco mais claro, talvez, não sei, ou sei lá, mais escuro. Nice. Quero colocar um elemento lá no fundo agora, só para não ficar tão
variado só no triângulo, quadrado e tal, vou colocar um elemento bem clarinho, um círculo, lá atrás. Posso até manter uma sobreposição, quero mais claro. A gente já tem uma cena, e a primeira coisa aqui que a gente, pelo menos eu, não sei vocês, assim, se vocês concordam, mas a primeira coisa, quando eu fecho meu olho e abro, que eu vejo é a bolinha no centro. Né? Tem todos os elementos ali e tal, mas o foco tá bem direcionado ali para a bolinha. Vou fazer um outro exercício aqui. Vou fazer de novo. Só que agora eu quero tentar, né, extrair essa sensação ou ambientação. Aqui eu criei uma espécie de ambientação de acordo com, tipo, a bolinha tá ali no cenário e tal, tem uns elementos ali em volta, mas eu não consegui trazer ali alguma sensação, alguma coisa como que eu bato o olho e falo, nossa, que imagem pesada, ou sei lá, que imagem tranquila. Então, vamos fazer aqui, ó. Colocar um outro, vou pegar a mesma cor daqui, só que agora eu vou partir do escuro pro claro. E vou fazer da mesma maneira. Eu quero que meu foco seja a bolinha. Eu quero tentar, nessa imagem, eu vou tentar trazer uma coisa, talvez um pouco secreta, sei lá, uma coisa mais escondida. Para trazer essa sensação de estar escondido, eu imagino o seguinte: eu teria esse objeto em alguma coisa, em algum ambiente bem sólido ali, sei lá, tá vendo na minha cabeça, assim, imagino que em volta tem alguns elementos bem sólidos que permitiria que ele ficasse ali mocadinho, quietinho ali no canto. Só que ele tá escondido porque tem algum tipo de ameaça. Eu quero tentar transmitir todas essas sensações aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer. Bom, o que me remete à ideia de estar escondido, de solidez, na verdade, a ideia de firmeza, são os quadrados. Eu já vou começar aqui, ó, puxando uma base de um quadrado nesse ponto. Vamos colocar também, talvez aqui do fundo, ó, vou colocar um outro retângulo. Pouquinho mais claro. Ó, já temos uma ideia aí. Tá aparecendo. Aqui em cima, eu vou colocar uns retângulos assim, ó. Um pouco mais claro aqui. Coloquei do mesmo valor ali da bolinha. Deixa eu colocar um pouco mais claro aqui. Tá, isso aqui já deu uma ideia, pelo menos. Vamos colocar aqui, ó, uma outra forma também com essa iluminação, acompanhando aqui, ó. Vou colocar nesse ponto uma mescla entre o quadrado com o redondo. Aqui, nesse ponto, eu encontrei eu tô vendo que tá meio complexo isso aqui. Eu quero dar uma simplificada nessa forma. Fez alguém abrindo uma porta. Interessante isso aí, ó. Eu posso vir aqui, pegar essa forma, colocar ela parando aqui. Eu vou tentar completar ela aqui, ó. Deixar ela inteira. Deixa eu comer uma parte. Aqui. Nesse ponto é onde que eu queria a minha mescla de formas, né? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou manter a ideia que eu tinha feito da mescla de... Vou até fazer outro valor isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Sobreposição de formas, né? Quero que essa parte aqui, ó, essa forma esteja sobrepondo esse quadrado que eu tô criando aqui, né? Vou até fazer assim, ó. Vou pegar aqui. Vou completar aqui. Tal. Completar essa parte aqui também. Vou jogar essa camada aqui para baixo aqui, ó. Boa. Sobreposição de formas. E agora, com a minha bolinha, eu vou cobrir ela com uma... meio que detalhando ali, né? Só que com uma forma arredondada. E aqui, sei lá, um triângulo mais uma esfera, né? A gente já tem ali, ó, uma vibe, pelo menos, um pouco mais amedrontadora, né? Agora, a parte de ameaçar.
Agora eu vou trabalhar aqui uma sensação de perigo. Vou criar aqui uma forma sobreposta, talvez um pouquinho mais triangular, assim. Colocar um triângulo bem pontudo indo nessa direção, talvez. O que vocês acham? Funcionou? Uma forma ameaçadora e uma cena passando uma sensação mais amedrontadora? Tá passando? Funcionou? Então essa é a ideia. Vocês viram que, assim, eu gerei um contraste, né, de formas. Tanto ó, que a bolinha aqui, ela tem um determinado foco. Ela tá meio meio escura ali. Mas ela tem um foco, não muito forte, mas tem, que ela tá meio apagada, mas a gente consegue visualizar ela. A gente tem um segundo elemento ali que tá auxiliando nesse foco, que é esses triângulos apontando para ela, além dos quadrados aqui também. E a gente tem contrastes de formas, utilizando os quadrados com a esfera e os triângulos. Então, se a gente for olhar, voltar ali, né, na parte de propriedades gerais, a gente aplicou questão de tamanho, direção, talvez, equilíbrio, talvez ali, naquela parte, nos quadrados do fundo. Agrupamento também, quando a gente tem o agrupamento dos triângulos, a gente tem o agrupamento dos quadrados que estão ali na parte de baixo, a gente tem o agrupamento dos quadrados que estão lá no fundo. A gente trabalhou a variação, a gente tem uma variação legal ali de formas. A gente não tem tanta repetição, não foi o caso da gente aplicar aqui. Aconteceu sobreposições. A esfera está sobrepondo o quadrado ali no fundo, está sobrepondo esse quadrado aqui. Esse triângulo daqui, ó, está sobrepondo a esfera. Esses triângulos estão sobrepondo esse quadrado. Então tá acontecendo uma sobreposição interessante. Deixa eu ver o que mais. Mescla no triângulo que a gente fez em cima da bolinha, né? A gente mesclou triângulo com círculos. A gente criou uma coisa mais... um triângulo mais arredondado. Espaçamento também. A gente tem uma certa distância de algumas coisas e tal. Tá um shape simples. Se a gente olha aqui, ó, a gente consegue falar logo de cara. Quadrado, quadrado, círculo, um triângulo, né, mais arredondado. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, triângulo. Não tem nada muito elaborado aqui. Então tá seguindo. E o contraste? O contraste também está sendo gerado, não só pelos valores que eu utilizei, mas também pela essa diferença de formas. A gente tem um triângulo em cima de uma esfera, de um círculo. A gente tem a esfera, né, o círculo ali em cima do quadrado. O próprio quadrado aqui, ó, com os triângulos, está gerando um contraste também. Tem a questão de direcionamento da luz e tudo. Então, acho que, assim, de certa forma, eu consegui aplicar a maioria das propriedades. Esse aqui é um pouco mais elaborado, mas é muito legal de fazer e é muito útil, né? Como eu disse, eu fiquei até na dúvida se eu trazia esse exercício, que é um exercício bem mais avançado, mas eu acho interessante já ir pensando nessa composição através das formas, porque a gente vai utilizar isso bastante. Óbvio, talvez vocês tenham alguma dificuldade ali com alguns elementos de composição, mas esse não é o foco do exercício. O exercício é só aquelas propriedades gerais ali e o significado das formas em si. Então, vou pedir pelo menos 4 desses, pelo menos, tá? Quem quiser fazer mais, só tem a ganhar com isso. E é isso. Quanto mais vocês fazerem esse exercício, galera, mais vocês vão tirar suas conclusões. Por mais que eu tenha explicado aqui os conceitos e tudo, eu tenho uma visão. Ela não quer dizer que a minha visão ali vai aplicar para todas as situações que vocês vão aplicar e tal.
E vocês só vão conseguir realmente extrair essas possibilidades aplicando, explorando e tal. Então, assim, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão poder tirar as suas próprias conclusões. Porque, assim, eu tentei abordar o máximo possível, mas faltou coisa, tá? Shape Language é um negócio muito mais amplo do que isso que eu mostrei. É realmente uma linguagem, né? É uma forma de comunicação, assim, que a gente utiliza ali. E na comunicação visual e tudo, nessa parte de formas, na comunicação visual é uma das coisas mais importantes, porque a gente consegue extrair vários sentimentos, várias coisas, inclusive com artes mais trabalhadas, né? Então, simbora, né? Igual eu tava tentando, elaborando alguns conteúdos hoje também, enquanto eu tava fazendo essa live, eu falei, o que diferencia um amador de um profissional? É justamente que o amador, ele não tem a preocupação de entender as bases ali, ele só quer fazer uma coisa ali para ficar bonito. O profissional, ele tem a obrigação de conseguir se comunicar. E para se comunicar, ele precisa entender as linguagens por trás. E a linguagem que a gente utiliza é a linguagem visual. Entendendo os fundamentos, a gente vai conseguir aplicar muito bem, de forma profissional, atender passar a mensagem que a gente precisa passar e apresentar um resultado com uma excelente qualidade. Não só, tipo, vou desenhar aqui, se ficar bonito, ficou, se não ficar, eu jogo fora, sabe?